Boa noite, pessoas. Tô ligando a web aqui. Tudo bem com vocês? Boa noite. Boa noite, professora. Deixa eu ver quem é que tá online. A Maria Luísa falou comigo. Boa noite, Maria Luísa. Boa noite, Letícia, Lília, Manuel, Vitória. Sejam muito bem-vindos. Tudo bem com vocês? Aí, deixa eu voltar no chat que eu esqueço. Eu vou aqui para a lista e esqueço de voltar para o chat. Que joia! Eu tô ótima. Melhor impossível. Hoje nós vamos ter a presença ilustre, provavelmente, da minha filha. Vocês vão vê-la gritar por aí, porque até agora o pai dela não chegou do trabalho, então eu preciso que a gente vai ter que se adaptar com isso aí dela gritando aí, ou eu tendo que parar, às vezes, pausar um pouquinho para saber onde que essa criança de 2 anos está. Por falar nisso, ela está longe dos meus olhos. Filha, Lena, é um desafio. Dê aqui para sua mãe, dá? Obrigada, meu amor. Mas bora lá. Semana passada eu falei com vocês sobre substantivos, né? Vocês lembram disso? Falamos sobre tipos de substantivos e artigo. Lembram disso? Sim, não, com certeza, talvez. Sim, pois é. A gente vai terminar as classes dos nomes, né? Que os próximos são adjetivo, pronomes e numerais. Nós vamos fazer, hoje eu vou ter vou continuar com essa didática, vou fazer uma atividade com vocês no percurso da aula, então muito provavelmente eu vou estar chamando vocês para participar, tá? Para responder no chat mesmo, mas a gente vai ter que começar a produzir aí durante as aulas para não ficar só eu ali falando, para ver se vocês começam a conversar um pouquinho comigo ou pelo menos escrever. Tudo bem? Adjetivos, pronomes e numerais são os próximos tópicos da nossa aula. Imagino que vocês já devam ter visto isso aí, salvaguarda quem há muitos anos fora da escola, mas quem está aí fresco, quem está no ensino médio agora, deve ter visto uma revisão disso. Oi, minha filha. Mas essa revisão, no ensino médio, realmente é uma revisão, porque vocês realmente aprenderam, estudaram, né, firme ali, mas no ensino fundamental 2, por volta de sexto, sétimo ano, que a gente começa a ver isso daí. Mas bora lá. Quais são os objetivos para a aula de hoje? Nós vamos ver os adjetivos e sua importância, a função, né, dos adjetivos, pronomes e suas classificações, numeral e suas funções, e integração entre adjetivo, pronome e numeral. Como é que essas três classes elas conversam entre si, né? Mais futuramente, nós vamos aprender o que é sintagma nominal, por exemplo, que é de suma importância aprender o que é pronome, o que é substantivo, tem que estar bem claro antes de aprender o que é sintagma nominal. Mas esses são os objetivos para a aula de hoje. Então, isso aqui é o meu foco hoje e também vou apresentar uma lista de atividades para vocês aí e para a gente produzir durante essa aula. Bora lá. Começar com o começo, né? O que é adjetivo? Eu, quando aprendi adjetivo lá no ensino fundamental 2, ali em meados de 2000 e qualquer coisa, imagino que se vocês tiverem menos de 20 anos, deve ser antes de vocês serem nascidos. Mas o que eu aprendi que era adjetivo? Adjetivo, quando eu aprendi, eram qualidades. Né? A professora de português né, explicava para a gente que adjetivo era qualidade. Com o passar do tempo, a gente tirou essa característica de qualidade, né? Por quê? Porque a função do adjetivo é dar uma característica para o substantivo. E não necessariamente uma qualidade. Por que assim não necessariamente uma qualidade? Pode ser, por exemplo, a caneta é feia. Só um pouquinho, gente. Não. Helena, vem cá, filha.
Pronto, gente. Pacote disfarçado com sucesso. Então, bora lá, de novo. Tinha esse conceito de que adjetivo era qualidade, mas a gente teve que desmistificar isso daí, os linguistas vieram explicar pra gente que não, que adjetivo é característica. Então, pode ser uma característica que, teoricamente, as pessoas acham ruim, né? Feio, não sei, horrível, enfim. Então, os adjetivos são palavras que qualificam e descrevem um substantivo. Então, ele traz uma qualificação e também ele vai descrever os adjetivos, como belo, o belo desfile, né? Que ali é a palavra belo. Eles enriquecem a comunicação, permitindo a expressão de características específicas, como cor, tamanho, sentimento. Então, basicamente, adjetivo é o quê? Ele serve no contexto, ele serve para classificar, para qualificar e para descrever um substantivo. Essa é a função primária do substantivo, do adjetivo, perdão. E os adjetivos são fundamentais para descrever e especificar o substantivo, como cachorro bonito. Isso aqui vocês já viram. A definição não é difícil. Eu vou mostrar para vocês como que o Enem ele trabalha a questão do adjetivo, que é essa questão de união, né, de função adjetiva, por exemplo. Mas lá no ensino médio, ou ensino fundamental 2, final, 9º ano, meu áudio está baixo? Vixe. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo aumentar o volume do microfone aqui. Só um pouquinho. Ficou melhor agora? Tá melhor para ouvir? Em Vitória, você que disse que estava baixo. Tem mais alguém que não está me ouvindo direito ou é só a Vitória que está com problema? Manuel está ouvindo de boa, Emanuel está ouvindo de boa. Vitória melhorou então? Não foi a Vitória que falou, foi a Narielle, perdão. Não, foi a Vitória sim. Então tá, não sei, vou fazer aqui segurando o microfone mais perto da minha boca, porque aqui tá no máximo, então não tem mais o que fazer. Mas se der algum problema e vocês não me ouvirem, me avisa para eu voltar, tudo bem? Continuando aqui, vou dar aula hoje tipo essas blogueirinhas de TikToks e Instagram que segura o microfone perto da boca para falar. Virou modinha, né? Tem umas que colocam o microfone aqui. Vou comprar aqueles microfones pequenininhos, né? Que eu vejo gente coloca no pente, coloca em coisas aleatórias. Eu vou colocar no apagador, acho mais cool, mais contextualizado. Se a senhora quiser deixar o microfone normal, pode deixar, porque tá do mesmo volume. Então, mas eu não consigo aumentar mais, já tentei. Tá no máximo. Foi sempre assim ou só agora tá ficando assim? É sempre assim, eu acho que é porque o meu é pelo celular. Aí deve ser que é isso. Eu até comprei um fone novo, mas eu vou ter que esperar chegar. Aquele tal de headset, né? De player. Até não foi para vocês, não. Eu comprei para jogar mesmo. Mas vamos usar ele para trabalhar também. Vai melhorar um pouquinho, eu acho. Vamos ver. Tá, vamos voltar aqui, né? Porque a gente estava falando sobre os adjetivos, né? Os adjetivos dessa classe aí que ela vai acompanhar o substantivo, porque ele serve para dar característica, né? Para caracterizar
um substantivo. Então, adjetivos são fundamentais para descrever, especificar um substantivo. Aí tem uma frase, né? O cachorro é bonito, né? Bonito é uma característica, é uma descrição do cachorro. Então, eles enriquecem a comunicação e ajudam a criar imagem mais vívidas na mente do ouvinte. Por exemplo, a lua cheia, trazemos uma visualização mais clara. Né? Quando eu digo lua cheia, consigo visualizar o meu. Quando eu falo lua, só lua, a pessoa pode imaginar qualquer tipo de lua. Lua cheia, lua minguante, lua crescente, né? Que eu nunca consigo identificar o que é qual é. Para mim, a única que eu consigo identificar é a cheia, porque ela tá grandona, né? Mas há quem vai imaginar qualquer lua. Quando eu dou essa característica para a lua, eu individualizo ela. Não é qualquer lua, é a lua cheia, né? Basicamente é isso. Aí, bora lá. Deixa eu voltar aqui. Na frase, a casa é vermelha e grande, os adjetivos são vermelho e grande. Eles descrevem a casa apresentando características de cor, tamanho, identidade. Identificar os adjetivos é crucial para enriquecer a descrição dos substantivos. Bora lá. Continuar. A questão do adjetivo não é tão difícil de pensar, né? Deixa eu colocar uma oração para vocês aqui. Deixa eu ver. Coloquei aqui. Isso aqui vai estar no slide futuramente, mas vamos ver aqui, ó. Você já experimentou o nosso incrível sanduíche triplo? 3 camadas de sabor com ingredientes frescos escolhidos especialmente para você, né? Para você. Venha já e prove o melhor da cidade. Vocês conseguem identificar para mim quais são os adjetivos desse período? Vou voltar aqui para não confundir. Quais são os adjetivos do período? Você já experimentou o nosso incrível sanduíche triplo? Quais são as características ali? Quais são as individualizações? Três camadas de sabor com ingredientes frescos escolhidos especialmente para você. Venha já e prove o melhor da cidade. E é isso, eu tô vendo a Lília escrever. Incrível, frescos. O que mais, gente? Melhor. Triplo também, não? Triplo não é uma característica? Deu vontade de experimentar esse sanduíche, gente? Nosso incrível sanduíche triplo? 3 camadas de sabor com ingredientes frescos escolhidos especialmente. 3 camadas, isso. Deu vontade de experimentar esse sanduíche? Especialmente. Bora lá. Deixa eu ver especialmente aqui. Escolhidos especialmente para você. Especialmente, ele está mais funcionando como um advérbio. A gente tem um verbo ali, o escolhidos, né? De que forma que ele foi escolhido? Especialmente. Está funcionando mais como um advérbio, está modificando o verbo, não o substantivo. Entendeu a diferença, Letícia?
Fechou, então. A gente ainda vai chegar no advérbio, mas é muito comum se confundir um pouquinho, mas é isso. Ele está modificando o verbo, não um substantivo. Então, é por isso que ele é um advérbio, não um adjetivo. Bom, alguém tem alguma dúvida? Posso passar para os pronomes? Taram, taram. Já passei, demoraram muito para responder. Aí já tem os pronomes, né? Há não muito tempo atrás, eu expliquei para vocês que na questão de formação de palavras, a gente tem união, normalmente, a gente tem um negócio que chama os afixos, né? Que são os afixos, são os prefixos e os sufixos. Então, tem vários tipos de formação, mas uma possível é a junção, por exemplo, de duas palavras, de uma palavra com um afixo ou com um prefixo. No caso, pronome, a gente tem uma raiz que é o nome, né? E a gente tem um prefixo que é o pró. O pró, ele tem o sentido de ajudar, de agregar, né? De unir. Então, pró player, né? É isso. Então, quando eu falo pronome, eu estou querendo dizer que essa palavrinha, ela vai acompanhar ou ela vai substituir um nome. Ela vai dar... Ela tem o mesmo peso que o nome? Não, ela tem o significado dela. Ela serve para acompanhar ou substituir esse nome. Para que a gente usa isso no texto? Os pronomes desempenham um papel fundamental na comunicação, pois identificam pessoas, objetos, expressões e posse. Por exemplo, ele substituiu o nome, enquanto o meu indica posse, e assim por diante. Então, quando eu vou escrever um texto, para eu não repetir esse texto, né, ficar ali repetindo o nome, um mesmo nome, substantivo, o mesmo substantivo, eu uso um pronome. Para deixar o texto mais bonito, mais, né, coeso e mais e sem repetição. Um texto que fica muita repetição, ele fica um texto cansativo e não fica um texto bonito esteticamente, né? Então, assim, conhecer diversos tipos de pronomes enriquece a linguagem e da forma certa. Eu sei que alguém, você já deve ter ouvido a questão do mim não conjuga verbo, né? O mim. O mim pode ser usado, mas depende da forma de ser usado, no contexto que ele pode ser usado. O coitado do mim foi crucificado. Posso usar o mim, professora? Mim, ver? Não, pode, para mim. Mas ele tem que ser usado com sabedoria. Ele é um cara usual, mas não é qualquer forma que a gente vai colocar ele ali na oração que vai ficar legal. Então, deixa eu passar aqui. A gente tem alguns tipos de pronome. Função do pronome qual que é? Acompanhar ou substituir o nome, né? E aí a gente tem os pronomes pessoais, do caso reto, aqueles ali, que é o que você já conhece do discurso, são as pessoas do discurso, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Pergunta importante. Vocês lembram o que é singular e plural? Primeira, segunda e terceira pessoa do plural, primeira, segunda e terceira pessoa do singular? Lembram o que significa cada pessoa? O que é ser primeira pessoa? O que é segunda pessoa? O que é terceira pessoa? Isso a gente tem que lembrar, sempre lembrar. Eu peguei uma atividade aqui, deixa eu ver se é essa aqui. Não é para vocês, é uma atividade de uma aluna de uma outra escola, é uma atividade adaptada, né? Não é para vocês, mas eu vou mostrar porque ele tem uns desenhos que eu acho muito legal, uns desenhos. Eu não gosto de diminutivo. Estão conseguindo ver o desenho bonitinho? Deixa eu ver se eu amplio um pouquinho. Eu fiz esse desenho para ela. Eu peguei os desenhos e só montei esse negócio para ela, para essa minha aluna, porque é o seguinte: o que é a primeira, o que é a segunda, o que é a terceira pessoa? Quem é o eu, quem é o tu e quem é o ele? Né? Quando eu falo eu, é a pessoa que fala.
Então, eu estou falando. Olha o bonequinho ali apontando para eu. Eu, né? Quando eu falo com alguém, essa pessoa é a segunda pessoa. É com quem eu estou falando. Então, você, né? O tu. Que o tu, na verdade, o você, ele é um pronome de tratamento. Ele não é um pronome pessoal, tá? Eu vou explicar depois para vocês sobre o você. Mas o tu é a segunda pessoa do discurso, na segunda pessoa do singular. Quem é esse tu? É a pessoa com quem eu estou falando. Se eu estou falando com uma pessoa de alguém, ou se eu estou falando de alguém, ela é a terceira pessoa. Então, a primeira pessoa é quem fala, a segunda é com quem se fala e a terceira é de quem se fala. Isso independente se é do plural ou do singular. Então, ali a gente tem singular ali, o singular foi falado, agora o plural lá embaixo, ó. Nós. Quem é o nós, né? Primeira pessoa do plural é quem está falando, estão envolvidos. Agora, vocês, quem são vocês? A segunda pessoa do plural, são as pessoas com quem eu estou falando. E a terceira pessoa é a pessoa de quem eu estou falando. Então, a terceira pessoa do plural é eles. Bem didático esse desenho ali, dá para perceber muito isso, tá? Por que é importante falar isso? É muito normal, muito... Ué. A internet caiu? Vocês me ouvem? Apareceu desconectado aqui por um minuto, me deu medo. Então, não ouvi. Caiu e voltou. E, tá. Então, vocês me ouviram até que ponto, para não ser repetitiva demais? Até no eu, tu, ele, ela. Ah, do plural não ouviram nada, então? Então eu vou Pra falar. mim, na hora que caiu, não. Não sei pra as outras pessoas. De qualquer forma, eu vou repetir, tá? Obrigada, viu, Vitória, por me avisar. Gente, se cair é porque, assim, a minha internet, ultimamente, o meu provedor aqui tá, assim, me deixando na mão. Mas eu vou até onde der aqui. Vamos lá. O que eu estava dizendo para vocês? Primeira, segunda, terceira pessoa tem tanto do singular quanto do plural. Singular é uma pessoa, né? Plural são mais de duas, né? De duas a mais. Então, primeira, segunda, terceira pessoa do singular é eu, tu, ele. Do plural, a primeira pessoa é o nós, a segunda pessoa é o vós e a terceira é o eles. Então, nós é quem fala, vós é com quem nós estamos falando e a terceira é de quem nós estamos falando. Isso tem que estar muito, muito claro para vocês, porque é muito comum eu ver escrevendo um verbo concordando com... Está querendo falar da terceira pessoa do singular, mas está concordado com a terceira pessoa do plural. Confundem muito isso na hora de escrever. E eu vou mostrar para vocês uns exemplos mais sobre isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, não é. Aqui foi tudo. Deixa eu voltar lá. Pronto. Voltamos aos nossos slides. Então é isso, os pronomes pessoais são eles. Eu acho que eu já contei para vocês a história do você. Por que o você é um pronome de tratamento? Já contei? Ele não é um pronome pessoal? Por que usa o tu e não o você ali na segunda pessoa do singular? Já contei para vocês, só para eu não correr o risco de contar a mesma história 3 vezes, 4, 5. Aproveitar para esperar alguma alma me responder e vou me hidratar. Hidratem-se, viu, gente? Bebam água. Professora, pode repetir a pergunta? Eu perguntei se eu já contei a história para vocês do porquê
o você, ele não é um pronome reto, né? Pessoal do caso reto. Ele é um pronome de tratamento. Não contei? Eu acho que a senhora nunca contou. Já ouviram essa história? Bom, então, bora lá. Historinha, né? Língua. Lembram que eu falei para vocês no início que a língua é dinâmica, a língua é viva, né? Ela é mutável, ela não é estática. E ela muda com o passar do tempo e das gerações, e vai mudando, e daqui 20, 30 anos vai ser outra língua, e assim por diante. O você é o clássico, assim, o exemplo mais clássico desse. Por quê? O você, ele, na verdade, ele veio de... tem a ver com vossa mercê, né? Vossa mercê. Ele nasceu ali, mas se vocês sabem por que ele era usado, ele era um pronome de tratamento porque os escravizados, eles tinham que ter um pronome para se dirigir ao senhor de escravo. Ele não tinha o direito de chamar o senhor de escravo pelo nome, né? E aí houve-se a necessidade de criar um pronome de tratamento para esse senhor de escravo. Então, os escravizados, eles usavam o você, o vossa mercê, para se dirigir a um senhor, né, um dono de escravos ou qualquer outro branco que não fosse um escravizado, ele era chamado assim, né? E aí, com o passar do tempo, isso foi perdendo, vossa mercê ficou vós não sei, você, até hoje que as pessoas usam, às vezes eu vejo em chats, em comentários, em WhatsApp, apenas isso aqui, ó, C, né? C. Você vai viajar amanhã, né? Esse C. Por que ele não é um pronome pessoal? Justamente por isso, porque ele é um pronome de tratamento. Ele tem esse histórico. E é por ele ter esse histórico que tem alguns lugares no país que consideram que isso é um preconceito. Óbvio que o você, ele é inferior ao tu. Acha que quando eu digo tu, tu vais à feira amanhã, eu estou sendo mais culta do que se eu usar o você. A gente sabe que não existe isso, né? São só formas diferentes de se tratar com outra pessoa. Então, por isso que, por exemplo, você, nós usamos com uma pessoa que é conhecida. Quando nós conhecemos alguém e uma pessoa que a gente não conhece, normalmente a gente chama de senhora, senhor se for mais velho, né? Tal. Mas o você, ele normalmente é para usar com uma pessoa que é conhecida. E essa é a história do você, por isso que o você, ele é um pronome de tratamento e ele não é um pronome pessoal. Por isso que no lugar do tu, não tem o você. É uma história, faz parte da identidade da língua, né? E é isso aí. Tranquilos pronomes pessoais. Os pronomes possessivos, eles são os que indicam posse. Deixa eu pegar outro aqui que eu tinha para vocês. E o que significa posse? Né? O pronome possessivo indicam que posse, né? Que algo me pertence. Então, deixa eu ver o que tem aqui escrito, que eu nem lembro que estava escrito no slide. Mas futuramente acho que vai ter. Os demonstrativos é para a gente demonstrar algo que está em algum lugar. Mais para frente tem uns exemplos que vai ser mais fácil para explicar. Então, pronome pessoal já foi. Possessivo. Denota a ideia de posse, pertencimento, sendo fundamental na construção de frases, né? Aí tem um exemplo lá, meu livro. Então, também tem primeira, segunda, terceira pessoa, né? Dá para saber. Meu, teu, seu, né? Meu, primeira pessoa, teu, segunda e seu, né? Terceira. Vamos ver aqui, ó. Aqui mais alguns exemplos, ó. Meu, minha, meus, minha, teu, tua, teus, tuas, seu, sua, seus, suas, nosso, nossas, vossos, vossa, vosso, vossa, vossos e vossas. Muito pronome, né? Possessivo. Sempre que eu quiser indicar que algo pertence ou a mim ou a alguma outra pessoa, ou a ele ou a nós usamos um pronome possessivo. E aí ele tá falando ali, ó. Meu livro, teu carro, onde o meu indica que o livro pertence a mim e o teu ao interlocutor, né? Quem é o interlocutor? A segunda pessoa com quem eu tô falando.
Deixa eu ver ali para frente. E aí tem os demonstrativos. Os pronomes demonstrativos, como este, esse e aquele, são usados para indicar coisas que têm relação de proximidade do espaço ou no tempo. Por exemplo, isso aqui é uma coisa que eu vejo muita dúvida, muito erro nesse sentido. Erro que eu digo na construção de texto, tá? Na fala tá tudo bem, mas no texto tem um padrão. E aí utilizamos este para algo que está perto. Então, esta garrafa, né, é minha. Se eu vou falar de algo que está um pouco distante a mim, está mais longe de mim, aí eu uso o aquele, né? Enquanto aquele é para algo mais distante. Aquela garrafa é minha. Então, quando está próximo, eu uso este, mas se estiver distante, aquela. Parece bobeira, mas só isso daí, só esse pequeno troca de pronome na redação, por exemplo, pode indicar uma perca ali na competência 1, que eu não sei se vocês já chegaram a ver as competências, mas imagino que sim. Na competência 1 já cabe esse pequeno deslize ali, esse pequeno troca que mudou totalmente sentido, né? Mudou só uma palavra para outra? Sim, mas mudou sentido totalmente. Tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, antes de ir para cá. Deixa eu pegar um texto aqui. Eu tenho 52 abas abertas, sempre me perco. Pronto, achei. A atividadezinha básica, ó. Nesse pequeno texto eu vou ler aqui para vocês, ó. Senhor diretor, gostaria de agradecer pela oportunidade. Eu me esforcei muito para concluir este projeto, que considero um dos mais importantes da minha carreira. Ela me ajudou em cada etapa e sem aquela ajuda, talvez eu não tivesse conseguido terminar no prazo. Espero que Vossa Senhoria fique satisfeito com o resultado. Conseguimos encontrar os 3 tipos de pronomes aí? Pronome pessoal, pronome possessivo e demonstrativo? Quais são? Eu. Uhum. Tem mais pronome pessoal ali. Eu, ela, aquela, ela. Isso aí. Este, né? Tem este ali, não tem? Minha. A quantidade de pronome. Vocês imaginam, falando sobre funções de linguagem, eu vou reescrever o texto aqui, tá, gente? Só para voltar no chat aqui. Então, Lilia, o vossa ali, ele tá junto com senhoria, então ele acaba virando um pronome de tratamento também, né? O vossa senhoria, ele é um pronome de tratamento.
mensagem. Senhor diretor, gostaria de agradecer pela oportunidade. Eu me esforcei muito para concluir este projeto, que considero um dos mais importantes da minha carreira. Ela me ajudou em cada etapa e sem aquela ajuda, talvez eu não tivesse conseguido terminar no prazo. Espero que Vossa Senhoria fique satisfeito com o resultado. Vocês imaginam que tipo de mensagem que é essa? É um comentário num post? É uma carta? Uma redação? Deixa eu ver, não sei, um meme? Que tipo de texto é esse? Carta? Faz sentido. Uma carta? Um e-mail, talvez, né? Que o e-mail e a carta, eles têm função parecida e a organização muito parecida. A diferença é só que a carta, o remetente, né, vai escrito ali, mas é muito parecido. Uma carta comercial, né? Uma carta direcionada a algum diretor ali de alguma empresa, então a gente usa uma linguagem, uma norma padrão ali, né, mais requintada, né, na escrita, tentou usar ali, por mais que a gente tenha ali alguns lapsos, né, de oralidade. Mas a gente conseguiria transformar esse texto em uma forma diferente, por exemplo, como que eu falaria isso daí em gíria? Com alguma gíria, ou modificar o tipo, né? Falar como um meme. De uma linguagem informal, por exemplo, como seria esse texto? De forma informal, né? Como se estivesse conversando com ele. Ou deixa eu ver se eu consigo pensar aqui num meme. Ó, linguagem informal seria assim, ó. Oi, chefe. Só queria dizer que estou muito grato pela chance. Eu dei dura para terminar esse projeto aqui. Para mim, é um dos mais importantes que já fiz. A Carla me ajudou em tudo e sem aquela força dela, talvez eu nem tivesse conseguido terminar a tempo. Tomara que você curta o resultado. E aí, vocês gostaram mais de ler a primeira ou a segunda versão? A formal ou a informal? A formal, segunda. E meme, como ficaria? Ó, imagem, uma pessoa suada apresentando o PowerPoint nervosa em reunião. Texto em cima, né? Quando Vossa Senhoria está esperando um projeto incrível. Texto embaixo fala do personagem. Eu fiz este aqui com muito amor. E a ajuda daquela colega maravilhosa. Por favor, goste. Eu até tenho esse meme aqui, eu só não consigo compartilhar com vocês. Deixa eu ver se eu consigo colocar no slide aqui para compartilhar com vocês. Mas até lá, vamos continuar, né? Tranquila a questão dos pronomes, gente. Os básicos ali, né? Demonstrativo, pessoal, o possessivo. Tranquilo, né?
Quem cala consente, então eu vou passar aqui. E aí tem os numerais, né? Os numerais são os mais injustiçados, porque ele é muito tranquilo de aprender. Numeral é muito fácil, realmente. Só que as pessoas não levam em consideração o numeral na hora de construção de texto, né? Às vezes ignora o pobre coitado numeral. É igual a questão, devo ou não começar com a representação numérica no início de parágrafos na redação? Isso aí virou polêmica há muito tempo. Não devo, não posso. Né? Não posso iniciar um parágrafo da redação escrevendo um número, tipo 1992, um número, né? 1992. Então, quem são os numerais? Os numerais são fundamentais na comunicação e no entendimento da realidade. Utilizamos numerais para indicar quantidade, como 5, maçãs, e para ordenar. Então, a gente tem dois tipos de numeral, né? Um que serve para indicar quantidade e outro para ordenar, né? Dar uma ordem, primeiro, segundo, terceiro, quarto. E aí, tem esses aqui, ó. Numeral cardinal. O que é um cardinal? A representação dos números, representação numérica, né? 1, 2, 3, 4, 5. E os numerais ordinais, tudo que é ordem. O ordinal vem de ordem, né? Então, primeiro, segundo, terceiro. Tem os multiplicativos, dobro, triplo. Os fracionários, metade, um quarto. Não tem muita dificuldade nos numerais. Os cardinais representam números, né? 1, 2, 3. Os ordinais representam ordem, primeiro, segundo, terceiro. Isso aqui tem que decorar. O que é cardinal? Número, né? Representa número. Os ordinais, ordem. Aí tá. Prática com adjetivos. Deixa eu ver aqui para vocês. Ai, gente, ficou muito legal aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui um meme para mostrar para vocês. Vamos encerrar aqui. Ó, estão vendo o meme? Ficou bom para ver? Quando Vossa Senhoria está esperando um projeto incrível. Eu fiz este aqui com muito amor e ajuda daquela colega maravilhosa. Por favor, goste. E aí nós temos a mesma mensagem escrita de 3 funções diferentes, que é a forma o formal, o informal e o meme. A função da linguagem é a mesma, né? O que eu quis dizer? É a mesma coisa, só que de forma diferente. Deixa eu finalizar aqui, colocar lá de novo. Bora lá. Prática com os adjetivos. O carro azul é rápido e rápido é meu. Os adjetivos são azul e rápido. Eles descrevem cor e velocidade do carro, respectivamente. Futuramente, vocês vão saber o seguinte. Quando eu tenho dois substantivos de gênero diferente, por exemplo, a casa e o carro, o meu adjetivo ele sempre vai concordar ou com o substantivo que estiver mais próximo. Vou falar aqui para vocês, ó. Vou escrever aqui. A casa e o carro. Nesse caso, a gente tem dois substantivos, que é casa e carro. Um é feminino, a palavra casa, e o outro é masculino, a palavra carro. A gente vai concordar ou com o substantivo que estiver mais próximo do adjetivo ou no masculino, tá? Na dúvida, se tem dois substantivos, um feminino e um masculino, a gente usa adjetivo no masculino, tá? Então, a casa e o carro são o quê? Bonitos.
tá? Por quê? Porque eu tenho 2 gêneros, mas dentre eles tem um masculino. Então, na dúvida, né, tem 2 gêneros ali, e aí a gente segue o masculino. Tá? É isso que ele tá falando aqui. Ele descreve cor, velocidade, tá. Como que eles se integram, né? Como é que funciona? Como os adjetivos, pronomes numerais discuta a importância dessa interação entre eles. Então, justamente aqui, ó, eu tenho 2 livros interessantes. Então, eu tenho um pronome, né? Eu tenho um verbo, eu tenho um numeral e eu tenho um substantivo e um adjetivo. Eu é o meu pronome, primeira pessoa. Eu tenho é o verbo ter. 2. Por que eu vou usar o 2 e não duas? Porque o meu substantivo que vem depois, ele está no masculino. Livros, né? Se fosse cadeira, eu tenho 2 cadeiras. Então, a gente tem que estabelecer essa concordância. Os numerais, eles também têm essa flexão ali, né? O 2 tem essa flexão por gênero. Então, eu preciso mudar. O meu substantivo livro, ele está no masculino, ele é uma palavra masculina, então por isso que o meu numeral, ele está também no masculino. Interessantes. Por que eu coloco interessantes e não interessante? Porque livros está no plural. Então, o meu adjetivo também tem que estar no plural. Eu tenho que concordar ali. Tem que ter uma sinergia entre eles, tá? Deixa eu continuar aqui. Conclusão. Adjetivos qualificam e enriquecem a comunicação. Pronomes ajudam a evitar a repetição. Numerais organizam informações quantitativas. E a integração destes elementos é essencial na construção da frase. Vou colocar aqui para vocês um outro texto. Deixa eu ver aqui. Achei. Ó. Mariana acordou cedo, ela tomou café apressada, pegou a mochila e saiu correndo. Sabia que não podia se atrasar para a prova, mas esqueceu o caderno. Em casa. Aonde estão os pronomes aí? Ela. Agora eu vou mostrar um texto para vocês que ele não está usando pronome. E nós vamos discutir esse texto. Ó. Tá dando para enxergar no chat aí? Vocês preferem que eu coloque no slide lá? Tinha uma... Eu descobri que não tem mais, mas tinha antigamente, não muito tempo, quando eu dava aula remoto, tinha o Jambo, né? Jambo, acho que era esse o nome dele, que era um quadro realmente que você abria e conseguia manipular online, assim, era legal, mas descobri que não existe mais. É triste. Ó, o cachorro latiu no quintal, o cachorro correu atrás da bola, o cachorro derrubou o vaso, o cachorro sujou o tapete, o cachorro foi colocado para fora da casa. O que nós vamos tentar fazer? Nós vamos reescrever colocando pronomes. Mas atentem-se que pode ser que tenha situação que não seja necessário o uso do pronome.
Então, nós vamos ver como que vai. Se pode pôr vírgula, se não pode. Vê aí como é que vocês fariam. Eu vou dar ali... É um pequeno texto, 5 minutos para fazer é suficiente? Vou deixar vocês fazerem aí, daqui a pouquinho eu volto. Vou mutar um pouquinho, mas eu tô aqui qualquer dúvida. Qual que é o objetivo? Reescrever o texto de forma coerente, coesa. Professora, você poderia repetir o que é que vai fazer? Porque meu áudio, como está um pouco baixo, aí eu escutei um pouco ruim. Não tem problema, eu repito sim. O que eu quero que vocês façam? Vocês vão reescrever esse texto, colocando pronome ou vírgulas quando vocês acharem pertinente. Se acha que cabe um pronome, a gente coloca um pronome. Se não, uma vírgula. Enfim, vocês vão reescrever para mim e tem que ficar coeso e coerente. Depois eu vou discutir com vocês aí como é que ficaria a construção desse texto. Ficou melhor agora? Deu para entender? Professora. Precisando, me chama, tá? É esse último texto aqui, ó. O cachorro latiu no quintal. Texto do cachorro.
E aí, gente, foi Marielle, Lília, Vitória, Maria Luísa, Emanuel. 1, 2, 3, 4, 5. Faltam... Tem 9 online. Faltam 4. Bom, mas bora lá. Vocês, a grande maioria, acertaram, né? O cachorro latiu no quintal. Deixa eu voltar no meu texto. O cachorro correu atrás da bola, o cachorro derrubou o vaso, o cachorro sujou o tapete, o cachorro foi colocado para fora de casa. Gente, o Wallace está compartilhando aí conosco. Obrigada, Wallace. A lista de presença. Façam o favor de assinar aí. Não esqueçam. Mas bora lá. O cachorro latiu no quintal. Primeira informação foi dada. O que ele fez? Latiu no quintal. Ponto. O cachorro correu atrás da bola. Tem-se a impressão de que quando o cachorro correu atrás da bola, ele derrubou o vaso, sujou o tapete, né? Então, uma coisa se sucedeu à outra. Por isso que o cachorro latiu no quintal, ponto final. Primeira informação foi dada. Depois ele fez o quê? Ele quem? O cachorro. Eu posso usar ele porque essa informação de quem fez isso está muito próximo. Eu não posso, por exemplo, falar de três parágrafos lá, ele mordeu a mão do visitante. Ele quem, gente? De quem vocês estão falando? Não tem como, mas ali dá para usar o ele. Então, ele correu atrás da bola, vírgula, derrubou o vaso, vírgula, sujou o tapete e, né, conjunção aditiva, foi colocado para fora de casa. Muito bem. A maioria acertou. Um ou outro. Difícil? Mais ou menos. Mais ou menos. Querem fazer mais um desse tipo? A senhora vai mandar o slide? Vou colocar lá na... O que vocês preferem? Vocês preferem que eu coloque lá no... Já perguntei isso uma vez. Mas acho que eu vou colocar lá no Classroom. É isso aí. Vou fazer isso agora, senão eu esqueço. Eu já Isso abri o mesmo, Classroom. professora. Lá é melhor. Vou abrir o Classroom. Tá bom, vou botar lá. Vou fazer isso agora, senão eu esqueço depois, gente. Desculpa. Eu vou colocar outro pedacinho aqui pra gente... Deixa eu achar aqui. Fazer. A menina chegou da escola, a menina largou os sapatos no meio da sala, a menina deixou a mochila em cima da mesa, a menina foi direto para a geladeira, a menina pegou um iogurte, a menina sentou-se no sofá, ligou a televisão. A menina esqueceu a lição de casa, a menina ficou vendo o desenho até a mãe chegar. Bora corrigir? Maiorzinho esse aqui, né? Vou dar mais um tempo para vocês aí fazerem com calma. Tudo bem? Vou silenciar para vocês, ó. Para vocês é saudade da minha família de Minas falar para vocês. Para vocês não ficarem ouvindo o som da minha respiração. Múltiplos estão digitando. Ai, que legal. É a mesma atividade de antes, tá? Vocês vão reescrever para mim, adequando ali, colocando pronome quando precisa, vírgula quando é necessário.
Gente, eu me aproximo assim, ó, para ler, conseguir enxergar. Tem uma dificuldade gigantesca de ler isso aqui. Não quero mudar o layout para todos, não, só para mim. Voltei. Mentira, Tara, zoeirinha. Bom, bora lá. Deixa eu ver aqui. Esse período, ele é um período muito grande, né? E ele tem muitas orações coordenadas. O que são orações coordenadas? São orações que elas são independentes de si. Se eu separar essas orações sozinha, elas têm um sentido. Eu não preciso de outra oração, né? Essa é a diferença da oração subordinada para a oração coordenada. Por que eu estou falando disso de coordenado quando a gente está falando de pronomes e etc? Porque as orações coordenadas, elas são normalmente, elas podem ser divididas ou por vírgula ou pela conjunção, né? Ou por ponto final, dependendo da situação. E aí, se eu posso separar dessas duas formas, eu tenho que ver o que é mais coeso, o que é mais significativo, o que é mais fácil de entender no contexto. Vou tentar explicar para vocês aqui. Ó, a menina chegou da escola, vírgula, largou os sapatos no meio da sala, vírgula, deixou a mochila em cima da mesa e foi direto para a geladeira. Aqui eu tenho vários verbos, ó. Chegou, largou, deixou, foi, né, do verbo ir. Eu tenho vários verbos significativos, né, que não são verbos de ligação. E quando eu falo, eu tenho muitos verbos de ligação, vai chegar um determinado momento que é ideal usar ou fazer uma pausa, colocar uma vírgula e um pronome, né, ou uma partícula e, ou não, dependendo do verbo, a gente também consegue ter um sujeito oculto, né? Ou eu posso correr o risco de, se eu colocar muitas vírgulas, dessas informações elas ficarem muito entrelaçadas, e aí a pessoa se perder no contexto do que você está tentando dizer. Vou dar um exemplo para vocês, ó. A menina chegou da escola, largou os sapatos no meio da sala, deixou a mochila em cima da mesa, foi direto para a geladeira, pegou o iogurte, sentou no sofá e ligou a televisão. Olha quantas coisas que eu tenho que falar. Talvez, dependendo do texto que eu estou lendo, isso vai ser ruim de interpretar, né? Então, como eu faria para colocar esse texto? Lembrando que essa forma que eu li para vocês colocando vírgula não está errado. Sintaticamente está ok. Pode sim se colocar uma vírgula. Mas quando se fala de semântica, de significado, talvez se perca o significado da oração. Vocês estão conseguindo me entender? Querem que eu repita o que eu disse? Não sei se ficou claro para vocês. Eu queria muito o Jambo de volta. Ou que a gente estivesse numa sala de aula com um quadro gigante para eu rabiscar. Tá, a Lília disse que entendeu. Então eu vou admitir que o restante também. Então, o que acontece? Eu coloquei vírgula, a menina chegou da escola, vírgula, largou os sapatos. Eu preciso colocar o ela? Não, porque quando eu falo largou, quem é que largou os sapatos? A menina. Eu tenho um sujeito oculto ali, né? Então, vírgula, largou os sapatos, vírgula, deixou a mochila em cima da mesa, vírgula, foi direto para a geladeira. Ali eu faria uma pausa, ponto final. Ela, posso usar, ela pegou o iogurte ou pegou o iogurte, um iogurte. Das duas formas estão corretas. Mas vamos botar o ela para, né, dar uma moral ali para o pronome. Ela pegou um iogurte, sentou, eu usaria ali sentou-se, né? Mas ok, sentou no sofá, ligou a televisão. Ponto final. A menina, ela, ou vírgula, né? Desculpa, esqueceu a lição de casa. Ou ponto, ela esqueceu a lição de casa e ficou vendo o desenho até a mãe chegar. Entenderam o que eu fiz aqui? Querem que eu repita? A maioria de vocês acertou. É como eu disse, não é questão de estar errado, é só que para o significado da oração, para ficar mais fácil a compreensão,
Na verdade, a gente evita esse tipo de sentença muito longa, assim, falando vários verbos, várias situações, sem estar um enredo ali no meio, né? Só os verbos. Ela fez isso, aquilo. Para justamente não correr isso. Na língua portuguesa, a gente chama, deixa eu ver aqui que eu esqueci o nome, peraí. Na sintaxe, né, a gente fala que isso é... Ele pode gerar ambiguidade, mas ela também dá aquele efeito, aquela sensação de amontoado de informações, né? Fica confuso, aquela monte de informação ao mesmo tempo. Entenderam a atividade? Posso mostrar uma outra para vocês? Vou finalizar aqui. Vou começar a outra. É esse aqui? Não sei. Peraí. Deixa eu lá ver, que tem um que é mais difícil que o outro. Então é lista de coesão textual. Bora. Lista de coesão textual. Deixa eu aumentar aqui. Oxe, foi demais. Deixa eu ver que horas são. 20h23. Isso aqui eu vou passar algumas atividades curtas também. Mas se vocês quiserem, eu deixo lá também lá no Classroom. Já vou botar aqui na sala 1 para fazer o upload disso aqui. Turma 1. Atividades, tá. Mas, bora lá. Eu vou ter que sair daqui que eu não enxergo. Em o texto literário, esse é. Qual elemento é fundamental para a construção do significado e a interpretação do autor, frequente utilizado do recursos... Não é esse aqui, não. Aqui, ó. Em qual das frases abaixo o pronome possessivo foi empregado para expressar uma relação de posse, que também contribui para a coesão textual, evitando a repetição desnecessária? Em qual situação o pronome possessivo ele está sendo usado como relação de posse? Eu vou deixar vocês... vocês estão conseguindo enxergar bonitinho, né? Querem que eu amplie um pouquinho? Como é que tá? Me avisa aí. Deixa eu baixar a cadeira. Ah, se já responderam, então ótimo. Então estão vendo. Muito bem, gente.
Deixa eu ler aqui com vocês. Qual das frases abaixo, né? O pronome possessivo foi empregado para expressar uma relação de posse, que também contribui para a coesão textual, evitando repetições desnecessárias. Vocês falaram letra D e está correto. Enquanto li o livro, percebi que meu exemplar estava autografado. O meu ali, ele é um pronome possessivo, porém ele foi usado ali também para a gente não repetir a palavra, o substantivo livro. Então, isso aí, é letra D, tá? Deixa eu ver aqui. O3. Identifique a alternativa em que a concordância nominal... Deixa eu ver se meu... Tá aberto. Porque eu esqueço às vezes de abrir o microfone. Bora lá. Identifique a alternativa em que a concordância nominal entre o adjetivo e o substantivo está incorreta. Ou seja, quando fala de concordância nominal, nós estamos falando de nome. Então, adjetivo e substantivo. Quando é que o adjetivo e o substantivo está... Essa relação dele está incorreta, de acordo com a norma padrão. Qual a alternativa? Eu vou marcar aqui só para a gente saber que é a questão 3 agora. Senão eu me perco.
E aí, gente, foi difícil essa? Foi, né? Principalmente a gente tem ali, a maioria colocou letra D, e aí a gente tem a palavra necessário repetido, né? E sim, é a alternativa D, mas eu vou explicar para vocês o porquê, né? É necessário atenção e cuidado necessários. Até para ler fica estranho, né? De ouvir é estranho. Mas aqui a gente tem, nós temos um verbo, deixa eu voltar lá. É aqui, tá. A gente tem um verbo, né? Deixa eu ver se tá aparecendo. É, um verbo. O verbo é necessário. Aí a gente tem dois substantivos. Então, essa palavra aqui, mais o verbo, eles deveriam estar concordando com esses dois substantivos. Então, seria: são necessários atenção e cuidado necessários. Teria que tudo estar concordando no plural, porque tem duas ali, né? Então, ali é a alternativa errada por conta disso. Mas, até aí, vamos ver o próximo. Ó, em qual das frases abaixo o pronome demonstrativo foi empregado para referenciar um termo que ainda será mencionado no texto, promovendo correção textual? Então, quando é que aqui eu vou ter um pronome demonstrativo que vai indicar algo que eu vou falar logo depois? Vou marcar aqui questão 4. Porque ele pode, o demonstrativo, ele pode referenciar, ele pode falar de algo que já foi dito, né? Anteriormente. Perdão. Então, qual das opções ali a gente tem, nós temos um pronome demonstrativo que está indicando algo que vai ser mencionado logo depois. Esse daí é mais tranquilo. Bom, eu acho, né? Bora lá, gente. Ó, aquela casa no final da rua pertence aos meus avós. Então, aquela, né? Algo que já foi dito. Vou passar para a alternativa logo, porque tem muita questão aqui para a gente fazer, né? Mas a correta, né? A alternativa, o pronome que foi empregado para referenciar um termo que ainda será mencionado, é a A. O segredo para o sucesso é isso. Aqui a gente tem uma oração coordenada apositiva, né? É um aposto, né?
Tem 2 pontos ali. Então, dedicação e esforço contínuo. Esse pronome ele está usado para isso, para falar que algo, o que eu vou dizer vai vir logo depois, né? Isso que. E aí ele fala ali o que é. O que é? Dedicação e esforço contínuo. Deixa eu mostrar para vocês. Não, vamos continuar aqui, depois eu mostro a do Enem para vocês. Concordância verbal ainda não. Aqui, essa aqui é de numeral, ó. Deixa eu marcar a questão 6. Em qual das frases abaixo o numeral sublinhado está flexionado incorretamente quanto ao gênero? Vocês estão afiadíssimos. É isso aí. Todo mundo acertou, letra D. Mas essa daí também estava de graça, né, gente? Se errar essa daí, deu uma dificuldade aí. Mas tá certo, a letra D. Deixa eu passar aqui, ó. Esse aqui é uma questão do Enem. Deixa eu colocar o texto, depois eu coloco as alternativas. Eu vou ler o texto com vocês, mas antes de ler o texto, eu vou falar para vocês uma dica. Normalmente, os textos, as questões de Enem, de português, né, elas não vão ter uma pergunta simples, como vocês viram ali acima. Quais dessas aqui são pronomes? Eles vai vir um texto para você identificar no texto o que eles procuram. Então, o que normalmente eu faço quando eu vou fazer uma prova desse padrão, né? Hoje eu já não faço mais Enem, mas, por exemplo, quando eu vou fazer uma prova de concurso, ou quando eu vou ajudar um aluno meu de concurso, eu sempre digo a fazer o seguinte. Primeira coisa, vocês vão vir aqui embaixo e ver o que a questão está pedindo. O que a gente precisa saber dessa questão. Por que a gente vai fazer isso? Ó, não estou dizendo que não seja importante ler o texto. Mas o que acontece? Às vezes, eles não querem uma interpretação do texto. Eles querem uma interpretação do uso de um pronome, de uso de um verbo, né? Então, às vezes, essa situação não é necessária que eu leia todo o texto de uma vez para entender o que eu preciso. Às vezes. Então, vamos entender o contexto. Ó, os textos fazem uso constante de recursos que permitem a articulação entre suas partes. O que ele está dizendo? Que os textos são uma conversa entre classe gramatical, né? Vocês fazem uso constante de recursos que permitem a articulação entre suas partes. Então, ele está dizendo que um texto ele é
coerente, coeso, porque as partes envolvidas no texto, né, que a gente tem as classes gramaticais, os sintagmas, as orações coordenadas, as orações subordinadas, elas estão organizadas para ter coesão, né, para se articularem, para serem, né, para a gente conseguir entender o contexto. Basicamente foi isso que ele disse. Quanto à construção do fragmento, a construção do fragmento, o elemento. Quanto à construção do fragmento. Então, o elemento, o que ele está querendo dizer? Eu tô... Ai, isso aqui já gerou um auê hoje. Perdão, vou voltar. Acho que eu não falei nada, vocês não entenderam nada, então vou voltar desde o início. Bora lá. Quando eu não sei se vocês entenderam isso, mas enfim, quando eu vou ler esse tipo de texto, eu primeiro analiso o que eu vou querer, né? O que esse enunciado ele quer de mim. Ele quer que eu interprete o quê? Que eu faça o quê? Porque, dependendo da situação, eu não preciso ler o texto inteiro para achar o que eu quero. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Olha o tamanho dessa questão. Olha o tamanho do texto. Alguém lembra exatamente quantas questões vêm de língua portuguesa? Eu esqueci. Da área de linguagem, quantas questões vêm? Se eu vou ter essa quantidade de texto para linguagem, mais história, que já vem um texto gigante, geografia, matemática, que tem que interpretar, e normalmente vem texto também. É um tempo precioso. Então, eu analiso as minhas possibilidades, tá? O que eu vou fazer, ó? Os textos fazem uso constante de recursos que permite a articulação entre as suas partes. Basicamente, ele está dizendo o seguinte, que os textos, né, qualquer texto, eles articulam, as partes do texto vão se articular, ou seja, elas vão conversar entre elas para ter coesão. Então, as partes são colocadas não é de forma deliberadamente, aleatoriamente, é organizado. É por isso que a gente aprende a usar conjunção, a usar preposição, a usar vírgula, a usar pronome, para que esse texto ele não tenha ambiguidade, para que a gente não tenha um texto ambíguo que vai trazer interpretações múltiplas, ou evitar uma ambiguidade, porque não tem como, né, livrar totalmente, às vezes a pessoa não consegue entender o contexto realmente, mas a gente tenta evitar. Então é isso que ele está falando, que os textos conversam entre eles. As partes são colocadas de forma organizada, estão ali por um motivo. A gente tem as classes gramaticais, a gente tem os sintagmas verbais, sintagmas nominais, as orações subordinadas, as orações coordenadas, que estão ali por um motivo. Tá? É isso que ele disse. Quanto à construção do fragmento, ou seja, levando em consideração esse pedacinho que eu vou te mostrar, ele está colocado aqui no texto por quê? Quanto à construção do fragmento, o elemento, ou seja, por qual motivo esse ser humaninho aqui, esse pedacinho aqui, essa palavrinha que está aqui nesse texto? Então, ele quer que eu fale, por exemplo, se ela recupera a informação anterior de janela de jornal, se essa, né, está recuperando a informação anterior de janela de jornal, se alguns ele antecipa a informação, é isso que digo para os meus pais, se ele está antecipando essa informação, se assim é uma paráfrase de é como me botaram no colo, né, paráfrase, mesma coisa, né? Se isso remete, né, lembra a escondia em poesia e ficção, nisso introduz o fragmento botar a cara na janela em crônica de jornal. Então eu sei, gente, eu sei que 45 o quê? Ô, Manuel, 45 o quê? Agora? É hora? Ah, questões de linguagem que eu me perdi. Obrigada, já não lembrava que eu tinha perguntado, mas obrigada. É isso aí, então. Bora aqui para meu raciocínio. Vocês estão entendendo o que eu estou falando até agora? Ou está parecendo muita loucura? Ou eu estou até
Tô tentando, professora, mas sei lá, tá parecendo que você não tá muito bem hoje. Deu para entender até agora o que eu quis dizer? O que esse enunciado quer? Ele quer que vocês encontrem essas palavrinhas aqui. Oxe. Essa, alguns, assim, isso, nisso. Então, ele quer que vocês encontrem essas palavrinhas e digam qual é a palavrinha que está fazendo o que ele está dizendo. O que eu vou fazer para vocês? Eu vou copiar o enunciado aqui. Deu uma travadinha em que parte? Esse áudio hoje está complicado. Justamente na questão de Enem, que é a mais desafiadora de pensar. Alguns. Tá, mas antes disso, vocês entenderam o enunciado. Consegui fazer com que vocês entendam o enunciado. Ou se vocês já tinham entendido, não sei. Bora lá. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou copiar essas alternativas e vou colar no chat. Vocês vão ler o texto e vão tentar procurar essas palavrinhas aqui. Essa, alguns, assim, isso e nisso. Então, eu achei essa, eu vou ver se essa recupera a informação anterior janela do jornal. Se não faz essa recuperação, se não lembra dessa informação antes, então não é essa alternativa. Vocês entenderam? Deixa eu copiar aqui as alternativas, então. E aí, eu vou ampliar o texto para vocês aqui, para ficar melhor para ver. Essa é uma questão maior, então eu vou deixar ali quase no final da aula, ali uns 10 minutos para vocês fazerem, que é o final da aula para a gente discutir. Se não der tempo da gente discutir, aí eu resolvo com vocês e explico essa situação na próxima aula. Tudo bem? Mas agora eu gostaria que vocês prestassem, que lessem o texto e tentassem achar essas informações aí. E lembrando, é um treino, a gente está treinando. Então, a minha ideia é que vocês façam isso até o final do curso de forma mais ágil para para ganhar tempo, tá? Então, nesse primeiro momento, não se preocupe com o tempo, mas sim com fazer isso de forma correta.
Ô, professora, tem enunciado? Tem sim. Vou passar aqui. Peraí. Bom. Esse é o enunciado. Gente, só para avisá-los que o material da aula de hoje já está no Classroom, tá? Outra situação, se não assinaram a lista ainda, assinem por gentileza. Tá lá nos documentos compartilhados. Notas compartilhadas, né? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui a publicação no Classroom. Que lindo, gente, eu consigo. Ó. Tá lá nas notas compartilhadas, tá? Wallace de novo, fazendo a boa e compartilhando conosco aí a lista de presença. Nessa aqui a gente já teve uma discrepância, né? A gente já teve gente ali que não... Teve algumas pessoas que estavam um pouco em dúvida, né? Teve alternativas diferentes. Pergunta de milhões. Foi difícil essa questão? Foi, né? Gente, é o seguinte, mais ou menos, sim.
É um desafio. É por isso que a minha ideia é mostrar para vocês toda a aula ali uma questão como essa para a gente analisar juntos, né? A minha ideia é não só mostrar para vocês o que é um substantivo e tal, mas vocês entenderam o enunciado, né? Para mim, é uma das partes mais importantes da questão é entender o enunciado. Se eu não entendo o enunciado, não adianta saber o que é substantivo, o que é adjetivo, não vai mudar em nada na minha vida. Eu preciso entender o enunciado. Eu preciso interpretar, né? Então, como eu disse para vocês, nesse caso aqui, esse texto, a gente precisa sim encontrar os elementos do texto e tentar identificar. Por que eu falei para vocês de ler o enunciado antes? Porque quando eu vou ler o texto, eu sei exatamente o que eu estou procurando. O que eu estou procurando? Eu estou procurando esses pronomes aqui, ó. Essa, alguns, assim, isso, nisso. Então, quando eu for lendo, já vou ticando. Ah, isso aqui faz referência, isso aqui não faz, então já não é isso aqui. Entenderam? Eu não tenho que ler o texto e bate aquele desespero, aquela ansiedade. Ah, Jesus, o que eu vou fazer aqui? Eu já sei o que eu estou procurando. Estou procurando isso. Então, quando eu achar a resposta certa, eu já concluí a questão, tá? A resposta correta é a letra E. Nisso, introduz o fragmento de botar cara na janela na crônica do jornal. Só que eu preciso de mais de que 1 minuto para analisar essa questão com vocês. Não há como eu fazer isso em 1 minuto, eu também não acho justo passar do horário. Então, o que eu vou fazer? Eu vou finalizar a aula de hoje com essa questão. Na nosso próximo encontro, eu vou voltar, já vou iniciar com ela. Então, por favor, não se atrasem, tentem chegar às 19 horas, porque eu vou iniciar às 19 horas com essa questão, vou interpretar ela todinha, mostrar para vocês ali no texto o que aconteceu, e aí a gente prossegue a aula. Tudo bem? Vou voltar a dizer para vocês. Já está lá no Classroom. Se quiserem dar uma olhada, acho que tem 20 ou 25 questões lá. Quiserem dar uma olhada, se tiver alguma que quer visualizar. Todas elas são de pronome, adjetivo e numeral. Tá? Beijo para vocês, bom descanso, boa semana, né? Iniciando a semana aí de novo. E é isso aí. Qualquer dúvida, podem deixar lá um comentário, mandem uma mensagem, um sinal de fumaça, um e-mail. Muito obrigada, boa noite. Tchau, bom descanso. Boa noite.